Guarani recebe a Azures neste domingo em jogo decisivo para pretensões de classificação na Série D. Eu sou Yuri Kogo Dias, repórter esportivo, e trago as informações para vocês a partir de agora. Salve, salve, minha gente, tudo certo com vocês? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa as notificações para que cada vez que a gente produzir um conteúdo desse tipo que você está assistindo, você receba aí no seu celular, por onde você estiver acompanhando, e fique a par de tudo que está rolando da dupla Baguá. Também curta este vídeo para que possa ser alcançado por mais pessoas no YouTube, e também deixe algum comentário com a sua opinião, com a sua análise aí do Guarani e também do assunto que a gente está discutindo neste vídeo. E o que estamos falando? É Guarani e Azures que neste domingo às 3 da tarde se enfrentam no estádio Estrela d'Alva. Apesar do jogo ser válido pela 9ª rodada do Brasileirão Série D, este é o primeiro confronto que o Guarani tem no retorno da competição, numa série de 7 jogos que o clube tem pela frente, a começar a partir deste domingo. É preciso salientar que no final de semana passado o Guarani não entrou em campo, porque enfrentaria o Barra, em Santa Catarina. E a empresa que é gestora da Arena do Barra já tinha um evento agendado para esta data, então o clube solicitou à CBF que a partida fosse adiada. Ela passou para o dia 21 de junho, que é no próximo sábado. Então, por conta disto, que o Guarani teve 2 semanas de treinamentos, então este jogo é o primeiro do retorno. O Guarani, que atualmente não está numa situação boa na Série D do Brasileiro, é o 8º colocado, ou seja, o lanterna do grupo, com 6 pontos conquistados. O Guarani tem 7 jogos pela frente neste retorno e destes 7, 4 deles são em casa. Então, matematicamente, ainda é possível sim brigar por classificação. Só que tem uma situação. Desses 7 jogos, 4 são em casa. Para que o Guarani consiga ainda brigar por uma passagem para a segunda fase, não tem mais tempo para recuperação ou para perda de pontos. É preciso que o Guarani, no mínimo, vença esses 4 jogos que tem em casa, assim chegaria a 18 pontos, e também, por precaução, teria que obter alguns pontos fora de casa, quem sabe 1 ou 2 empates desses 3 jogos fora de casa, e somente nesse contexto que o Guarani poderia então brigar por classificação para a segunda fase. Isso a gente considerando a pontuação que foi necessária para que as equipes pudessem se classificar, considerando as últimas edições da Série D e deste grupo especificamente que envolve as equipes da região sul do Brasil. Inclusive, a gente tem um vídeo anterior falando exatamente sobre essa projeção aí, o que cada clube precisou para poder se classificar desde 2020 neste grupo da região sul do Brasil. Então, não tem negociação, alvirrubros. Tudo que o Guarani precisa neste domingo é a vitória. Não tem outro tipo de resultado a não ser a vitória que interessa o Guarani neste domingo. E sobre o adversário, o Azures também passa pela mesma situação. O Azures tem 7 pontos na tabela, apenas 1 ponto a mais que o Guarani. Tanto que o Azures, equipe paranaense de Pato Branco, já trocou de técnico. O Cícero Júnior, que iniciou comandando a equipe, foi desligado do cargo logo depois da partida entre Azures e Guarani no primeiro turno, lá no Paraná, em que terminou em 0-0. O Cícero Júnior foi desligado e quem assumiu foi o Itamar Schulli. Itamar, que é técnico catarinense, mas com grande identificação aí com diversas passagens por equipes aqui do Rio Grande do Sul. Velho conhecido aqui então do nosso futebol. Itamar Schulli, que assumiu o Azures e está tentando uma recuperação. E a situação é a mesma. Para que o Azures possa mirar uma possível classificação ainda na competição, precisa de pontuar o mais urgente possível. Então, gente, perspectiva de um grande jogo neste domingo para Guarani e Azures no estádio Estrela d'Alva. Atenção ao horário, 3 da tarde. Não é mais às 4 como foi nos últimos jogos. O friozinho tem batido forte, né? Anoitecendo mais cedo, então o Guarani decidiu antecipar os seus jogos a partir das 3 da tarde, a partir de agora. Como que chega o Guarani para esse confronto e a disponibilidade de elenco? É o assunto que a gente fala a partir de agora. Para esse jogo tem uma novidade boa, o retorno de detalhes na lateral direita. O jogador que foi desfalque na partida passada contra o Barra, por ter sentido um desconforto na panturrilha num treinamento na véspera do confronto, não era nada grave, mas por precaução, a comissão técnica do Guarani, o DM, optou e entendeu
que deveria preservar o atleta naquela situação. Até porque o Thales ele tem uma carga grande de jogos pelo Guarani. Até então ele era o único jogador que tinha participado de todas as partidas na temporada. E então o clube decidiu por preservá-lo naquele confronto. Mas não foi nada demais. Thales está de volta para esse confronto contra o Azures e reassume a lateral direita. Mas se por um lado tem o retorno do Thales, tem a baixa do Alan Christian, jogador que sofreu um estiramento na semana passada, vai ficar de fora das atividades por 3 semanas, ou seja, desfalca contra o Azures neste domingo e provavelmente também desfalcará nas próximas 2 rodadas nos jogos que o Guarani tem diante do Barra, em Santa Catarina, e contra o Brasil de Pelotas no Estrela d'Alva. É um desfalque importante, um jogador que tem forte poder de marcação, também tem qualidade para sair jogando, não é tão simples substituí-lo. A tendência é que o técnico William Campos mande a campo Vitor Oliveira, que é o seu substituto imediato ali para a função de segundo volante. Mas também não está descartada a possibilidade de um deslocamento de Michel Beneck para fazer a função de volante junto com o Igor Silva. Essa situação o técnico William Campos já fez em jogos anteriores. Fez contra o Azures no primeiro turno do Paraná. E o Michel Beneck, aliás, ele também já atuou como lateral direito pelo Guarani no jogo passado contra o Barra. Então, se a gente considerar que o William Campos faça uma substituição conservadora e tradicional, entra o Vitor Oliveira. Mas se ele optar por um improviso, aí é o Michel Beneck. A resposta a gente tem domingo às 3 da tarde no estádio Estrela d'Alva. E quem for no estádio Estrela d'Alva, a gente quer que vocês mais vão ao estádio mesmo, mas depois que chegar em casa, 5h45 da tarde, tem live pós-jogo aqui no canal para a gente repercutir o resultado dessa partida e como bairristas que somos aqui do canal Yurko Dias Repórter Esportivo, que seja um resultado positivo para o Alvirrubro Bagiense. Tamo junto, uma ótima semana, ótimo final de semana para vocês. Valeu! E para quem vai acompanhar esse vídeo ainda agora à noite, uma boa sexta-feira 13 para vocês. Tchau!